A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Nossa coluna podcast hoje vai falar um assunto importante e tem que ser falado sobre como está a nossa cabeça, como está a nossa relação com as pessoas. Apresenta a nossa convidada hoje. Uma super convidada, um assunto super atual, Carla Brandão. Ela é psicanalista, escritora, tem um podcast. E eu tô vendo aqui no seu Instagram que você se diz porta-voz da coragem. Eu adorei isso. Fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, José. Obrigada por esse convite para estar aqui na nossa coluna, para falar um pouco mais de saúde mental, que é um tema que permeia bastante meu trabalho sobre coragem, porque eu falo de coragem já há bastante tempo. Então, pela distância que eu tenho já de estudo, de falar, de abordar esse tema, eu tenho muitas pessoas que já me disseram isso, eu resolvi assumir que eu sou uma pessoa que sou uma porta-voz da coragem. Os meus 2 livros têm esse título, o meu podcast tem esse título. E meu filho um dia falou, mãe, meu nome é Carla, né? Ele falou, por que você não usa o bordão com a Carla e a coragem? Eu até registrei. Olha! Eu falei, é mesmo? Muito bom, né? Legal. Porque eu já faço isso há 15 anos. Eu tenho uma carreira anterior em comunicação há 35, mas há 15 eu te levo em paralelo. Até que depois dos 50 eu fiz uma bela transição de carreira de verdade. Pois é, você é jornalista, né? Sim. Comunicadora. Sim. E hoje você trabalha com desenvolvimento humano. Sim. O que te levou? A verdade é que eu, em 2009, me separei. E é uma separação conjugal. E eu achava que minha vida era perfeita. E eu desmoronei. E eu me achava muito forte. Impossível de eu desmoronar. Só que um dia eu escolhia um amigo 1, no outro dia um amigo 2, no outro dia um amigo 3, eu fazia um revezamento. No outro dia no 4, depois no 3, no 2, no 1. Depois de um mês, ninguém me aguentava mais. E aí uma amiga jornalista, muito querida, eu sempre falo dela, a Roberta Pepolini, ela pegou e me deu um livro. E esse livro fez com que eu visse uma saída. Fez com que eu enxergasse que eu tinha que procurar terapia. Fez com que eu procurasse o meu conhecimento sobre mim mesma e não dependesse dos outros para poder sair daquele buraco. Qual é o nome desse livro, pelo amor de Deus? Já me perguntaram. Eu não lembro o nome do livro, você acredita? Mas ele era um livro do Gasparetto. Não sei se você sabe quem é esse escritor. Sim. Ele era um livro do Gasparetto. Então, ela me deu esse livro e foi, na época, um gatilho. Pode, às vezes, ser o meu. Eu, às vezes, ouço relatos, alguém falando que o meu livro também fez isso, ou outros livros maravilhosos podem fazer isso com você, numa viagem. Quando eu viajei para a Europa sozinha, quando eu era bem jovem, e hoje meu filho está lá, depois de 30 anos, eu levei um livro, o Paraty, do Amir Klink. Aquele livro também foi incrível, porque ele estava sozinho numa viagem. Eu fui sozinha para uma viagem antes da internet existir, antes de celular existir. Então, também foi muito significativo para mim, mas foi antes de eu me separar, né? Eu era bem jovem. Mas, então, nesse momento, você lê esse livro, entrou, Sim. Voltou para você mesmo? Sim. Foi assim, ó, pá, no peito. E aí eu comecei a ir atrás disso. E eu falo que quando você põe o pé nisso, você não consegue voltar. Você não sai. Não sai. E você quer saber cada vez mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu quero aprender cada vez mais. Eu estudo tanto. É que você quer se conhecer cada vez mais. E ajudar as pessoas a se conhecerem. Sim. Porque hoje em dia, a gente, como você citou no começo, a saúde mental está em xeque, assim, bem em xeque. E as pessoas estão cada vez mais precisando se conhecer. Porque não nos ensinaram isso quando a gente era criança. E eu fico perguntando por quê? Alguém pode me dizer por quê? Porque os pais também não sabiam como fazer isso. Claro, mas existiam algumas formas da gente... Não existia internet, ok? Mas era uma coisa muito hermética, de verdade. E a minha mãe ainda foi uma grande líder. Eu até gravei um podcast meu com a minha mãe. E ela já faleceu. E depois eu ouvindo, eu já chorei horrores. Porque ela foi uma grande líder. Ela chegou a ser gerente de comercialização do jornal Estado de São Paulo. Numa época que ela lia o livro Corpo Fala, Dalton Trevisan, entre outros. Ela era autodidata. Então, ela já foi uma pessoa que me ensinou algumas coisas. Mas, realmente, eu acho que a gente hoje tem uma forma de ajudar as crianças a não chegarem na idade adulta cheias de questões para resolver. Exato. Espero que isso ajude. Eu quero voltar. O que é coragem? Boa pergunta. Eu já ia emendar antes de você perguntar, foi ótimo. E eu acho que a coragem é a salvação. A coragem... Eu vou te explicar o que essa palavra significa. Pelo latim, é coraticum, ação que vem do coração.
E o coração, eu brinco nas palestras, que não é o coração do emoji que você dá para qualquer pessoa. Alguém vendeu um negócio, coraçãozinho. Não. É a nossa essência. É quem a Gisele é. É quem o José é. É quem a Carla é. É o que nós fazemos porque a gente quer fazer. Você chegou a ser ortopedista porque você deve ter lá atrás ter tido um belo insight que te falou, eu vou. Não sei quais foram as suas dificuldades. Aposto que não foram poucas, mas você foi lá e fez. E quem vai lá e faz é quem age pelo coração. E eu falo que a minha palestra é ter coragem e ter sucesso. Toda pessoa que tem coragem tem sucesso. Pode olhar, Gisele. Pode olhar para a sua história, para as pessoas da sua família, para as pessoas que você conhece no jornalismo, para a sua história. Todas as pessoas que tiveram sucesso, você vai dar um rewind lá, foi a coragem que levou. Mas sabe o que eu acho? Coragem de verdade. Coragem, a gente é quem a gente realmente é. Sim. E sucesso não é ter dinheiro. Só para ressaltar, sucesso não é ter dinheiro. Eu sempre falo isso também, porque a gente aprendeu a associar que sucesso é ter aquele cara bem-sucedido. E quantas pessoas eu ainda, como psicanalista, vejo cada vez mais, você, da porta para fora, acha que a pessoa é incrível, a vida dela é perfeita. Mal sabem que não. Vazios existenciais. Porque a gente tem que, pelo menos, contemplar algumas áreas da vida para a gente poder ter o que a gente chama de sucesso. E muitos deles dizem respeito a você ter uma atenção ao social, uma atenção ao pessoal, ao espiritual, que não é religioso, mas há uma conexão mínima com alguma coisa, ao familiar, né? Não adianta você, da porta para dentro, ser agressivo com a sua esposa e do lado da porta para fora parecer um querido com todo mundo, né? Isso não é ter sucesso. E a coragem de verdade? É ser você de verdade. É ser o que você quer ser. Não para agradar ao outro. Não para você fazer, eu tenho aquela convenção social, eu tenho que fazer tal coisa, porque no mês passado... Claro, nós temos gentilezas na vida, mas a essência te leva para o sucesso que você tanto quer ter. É quando você age com sucesso que você chega onde você quer. Todo mundo, todo mundo. Não tem outra receita. Então, a coragem é você agir conforme você gostaria de ser. Não adianta você querer ser bailarina e você virar uma pessoa ligada e ser médico. Vai ser um péssimo médico, provavelmente frustrado, vai atender de uma forma desrespeitosa. Hoje eu tive um papo ótimo com uma médica, sabia? Hoje eu fui fazer um exame, hoje no dia que nós estamos gravando, e eu fui fazer um exame. Meu Deus, ela é carioca, ela começou a falar com um sotaque, eu também fui criada no Rio de Janeiro, sotaque. Ela nem começou, eu falei, você é do Rio? Eu falei, já ia te perguntar também. E a gente quase nem prestou atenção. Eu, né, no caso, nem fiquei preocupada com o exame. E ela fez e ela me tranquilizou, mas a gente começou a falar um monte de coisas. E aí a gente percebe que ela faz isso por vocação. Porque ela está ali integral, ela está atenta a quem é o teu paciente. E isso é o que faz a diferença na vida. A contramão da coragem seria a covardia. E como a pessoa percebe que está faltando coragem no seu dia a dia? Quando ela não é feliz. Se você é feliz, eu brinco bastante que gente feliz não enche o saco de ninguém. Já repararam? Gente feliz não enche o saco, porque tá cheio de dopamina, tá cheio de neurotransmissores maravilhosos no cérebro, né? E a pessoa não tem tempo para encher o saco de ninguém. Então, a coragem, quando você é realizado ou sabe aonde você quer chegar, se você está aqui no ponto A, você não conseguiu ainda chegar onde você quer. Todos nós temos sonhos, todo mundo tem sonho. Mesmo estando bem sucedido até onde você chegou, naquele step. Mas você quer chegar num outro ponto. Mesmo que você não tenha chegado, você sabe como você vai chegar, você sabe o que você vai pesquisar, como é que você pode chegar até ali, tendo ou não dinheiro. Tendo vontade, você chega. Quantos e quantos eu não conheço? Eu conheço um menino que mora aqui em São Paulo, fiz matéria com ele quando eu trabalhava numa emissora de TV, morava num lugar muito simples e ele foi estudar em Harvard. Não é verdade? Então, eu costumo dizer para o meu filho, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É um dos meus grandes incentivadores, essa frase. Me incentiva muito. Quando você se conecta com a sua alma, você tem coragem de buscar o que você quer. Exatamente. Exatamente isso. E aí parece piegas, né? Mas não é. É uma escolha. Exato. E ser feliz é uma escolha. É uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Eu tenho um podcast, como vocês citaram, chama-se Na Trilha da Coragem. Eu levo bastante pessoas que falam sobre esse tipo de tema também. E eu aprendo muito com essas pessoas que eu levo. E a gente realmente tem pessoas que podem ser bem-sucedidas de uma certa maneira, em alguma das áreas. Ok. Mas a felicidade depende de você realmente levantar e fazer por onde? Arregaçar
as mangas e você querer fazer. Então, eu aprendo e procuro praticar tudo que eu falo. Por quê? Porque, doutor, nos seus pacientes, o senhor é médico, muitas vezes as pessoas... não sou eu quem fez esse estudo, eu aprendi, por exemplo, com algumas pessoas. Muitos pacientes, por exemplo, que têm problemas em joelhos, em pernas... Pode reparar, eu falo às vezes que eu tenho data Carla, tenho data José, depois você me conta. Muitas delas provavelmente estão com problemas na vida, indecisas na vida. Então, o problema do joelho é quase fatal, porque a pessoa não sabe se vai para a esquerda ou para a direita. E o joelho é a pá, a rótula, sei lá o nome que você dá, não sei o quê. Dá problema, pode perguntar. Uma consulta um pouco mais longa, averiguando as questões pessoais da pessoa, você vai ver que as pessoas, geralmente, que não são atletas, tá? Mas são pessoas comuns, que têm algum problema ali no joelho, e principalmente as mais novas, elas não sabem para onde ir. Então, tem uma especialista chamada Louise Hay, que ela já faleceu. Eu adoro ela. Eu também. Eu ia falar antes, mas eu fiquei testando se eu falava. Ela é minha pílula diária. Mentira! Amei, Gisele. E a minha entrevistada do podcast dessa semana é a Renata Fornari, que é a única pessoa do Brasil que tem o direito da metodologia dela. Uau. E eu a entrevistei. Como eu estou falando, eu aprendo com os meus entrevistados. Então, é muito maravilhoso, porque ela fala que a gente tem que aprender a se curar. Aprendendo como? A se amar. Aí parece papo besta, né? Gratiluz, só que não é. Não é, é autoestima. A base dela, né, é autoestima. É você se amar, assim, independente de... Qualquer coisa. É muito lindo, né? Isso é muito interessante, assim, e eu vejo um link muito legal, né? Porque o que eu falo pro paciente no consultório, tudo que é passivo não é bom. Uhum. Um colete, me dá um colete para melhorar minha postura? Não é bom, ele é passivo, que você precisa desenvolver sua musculatura. Uhum. Me dá um tratamento que eu fique em casa deitado no sofá para melhorar. Não existe isso. Quantas pessoas já não quiseram comprar coragem e falaram, não tem no balcão do mercado? É ativo, você tem que buscar o seu autoconhecimento, você tem que buscar a ideia do Sim. acordar e falar, hoje eu vou lutar. Eu não sei se eu vou vencer todos os dias, mas que eu vou lutar hoje, eu vou. Uhum. Então, essa é a... Eu ainda posso trocar, ao invés de lutar, agir. E eu acho que é ainda mais, eu vou escolher. Ah, lindo, né? Também, é. Coisas que me façam... Né? Porque eu tenho dois caminhos aqui. Sim. Esse aqui me faz bem, esse aqui médio. Vou por esse. E a gente, às vezes, também aprendeu... Meu avô paterno falava, vou à luta. Mas também as palavras têm poder. E a gente também busca, às vezes, com as palavras, a gente atrai aquelas lutas desnecessárias. Então, agir. Porque eu falo que a gente, para ser feliz, precisa fazer 3 coisas em sintonia. Pensar, falar e fazer. Se você pensa uma coisa, faz outra e fala outra, você não vai conseguir chegar onde você quer. É impossível. É impossível, não sou eu que estou dizendo. É uma regra básica da vida. Então, harmonizando, você vê pessoas, às vezes, muito simples, que nem a parte de educação tem, mas o quanto ela é sábia. Sim. E congruentes, né? Exato, congruente. Quanto conselho bacana você ouve, às vezes, de uma pessoa que nem fez faculdade, né? E é aí que a gente aprende mais. Teu consultório, o que é o carro-chefe? Eu tenho uma mentoria chamada Poder 240. Eu me orgulho bastante dessa mentoria. Porque ela resolve em 240 minutos, que são, na verdade, 4 horas, 1 hora por dia, questões muito, muito importantes das pessoas de uma forma rápida, breve. Para quê? Para que ela se enxergue e aí consiga direcionar para ela, eu ajudo a direcionar soluções que ela tem que tomar. Atitudes para ela tomar soluções para a vida dela. Dali é a escolha dela fazer aquele roteirinho, o dever de casa. E eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. Eu sou psicanalista, então todo mundo deveria fazer uma terapia. Todos, eu faço. Eu amo a minha terapeuta. Até postei recentemente uma homenagem a ela. E aí eu acho que todo mundo deveria fazer terapia para se conhecer, não para ficar falando. O meu jeito de trabalhar, o meu, cada um tem um jeito. O meu jeito é fazer você se enxergar. Não adianta você ficar 1 hora da sessão só tomando 1 hora da sessão, se lamuriando, reclamando da vida e falando do marido, do filho, do chefe. Eu imediatamente tenho um jeito, o meu método, que faz com que a pessoa consiga enxergar que ela tem autorresponsabilidade. Nossa, essa palavra é maravilhosa. É maravilhosa. E aí, temos mais coisa para falar, mas são complexas, que
tudo que a gente vê como problema está em você. E para dizer isso para muitas pessoas tem que ter um processo, senão alguém vai lá e parte em retirada. Não aguenta, não entende, acha que eu estou louca, que eu estou confusa. Mas, na verdade, tudo que te incomoda está em você. Então, resolve também em você para você resolver o que te incomoda fora de você. E é muito maluco falar isso para as pessoas, às vezes. Mas eu fico feliz que muitas pessoas já estão me procurando e entendendo porque estão dispostas a mudar. Porque estão incomodadas com o que está acontecendo. É isso, porque eles não aguentam mais, né? Então, precisam procurar uma ajuda. E a pandemia mudou esse perfil? Mudou e a saúde mental ficou em xeque de novo. Estou falando muito fortemente. Porque as pessoas, e esse livro infantil, inclusive, as diretoras, para onde ele é trabalhado, em algumas escolas também, percebem também o quão ele é relevante, porque as crianças, quando voltaram para as salas de aula, tiveram outras dificuldades e os professores idem, novas dificuldades. A pandemia trouxe o quê? O isolamento. A pandemia trouxe, eu estou aqui comigo, eu não quero que eu me basto, está tudo certo. E não é assim, nós temos que, inclusive, nos colégios, socializar as crianças, ensiná-las a serem sociais, né? Então, tem novos desafios para todo mundo nesse momento, sim. E nós sabemos que não é imediato, e não vamos descobrir todas as causas e nem todas as soluções tão imediatamente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses livros. Vou falar. Que você trouxe. Vou começar com o adulto, então. Tá. Ele já deixou uma caneta aqui, ó. Deixa depois eu vou ver. Ai, já vi o texto dele. Você quando eu dou esse livro, eu peço para uma pessoa abrir aleatoriamente, geralmente um texto correlato ao tema. Eu quero fazer Nas minhas lives também acontece isso, sabia? Eu abro e chancela tudo que foi falado na live, que eu faço todo domingo. Uau. É muito legal. Depois você abre esse para você. Não vou falar qual é, para não... Não, eu quero perguntar sobre esse depois. Tá. Então, eu escrevi esse livro... Na verdade, foram crônicas que eu fui escrevendo. E aí eu fiz um curso para me tornar coach. E nesse curso, eu tirei pela autorresponsabilidade minha, eu tirei isso aqui do papel. E trouxe ele para o mundo. E aí tive a ajuda da minha irmã, que me ajudou a selecionar os textos. E o curso foi em setembro, eu lancei em novembro. Uau. Eu sou a Ariana. E aí, tá na 4ª edição. Esse eu escrevi no final de 2022, lancei em março de 2023. Eu trouxe todos os conceitos de inteligência emocional, de coragem, né, para o universo infantil, com uma linguagem mais lúdica, porém ele é bem instrutivo. Ele propõe, tanto para os educadores como para os familiares e pais, perguntas e respostas. Quando a criança é pequena, uma psicopedagoga e uma pedagoga chancelaram. Quando a criança é menor de 7 anos ou de 8 anos, dependendo, é bom um familiar ou um educador interagir com ela para que ela possa falar tudo e você pegar o que ela está querendo dizer com aquelas coisas, com os desenhos, porque você entende se a criança está, como nesse desenho, que todas as ilustrações são do meu filho, de quando ele era criança. Hoje ele tem 25 anos, a gente fez a curadoria porque eu guardei todos os desenhos. Então, as emoções da criança. E quando ela no desenho também, ela expõe se ela está brava, se ela está feliz, se ela está alegre. Então, é uma forma de trazer esse conceito para o universo infantil. É isso. Me fala um pouquinho, eu separei isso aqui. Todo mundo está na mira do vampiro. O que é esse capítulo aqui? Doutor, ele é terrível, né? Presta para eu ler, porque eu escrevi isso há muito tempo. Quando eu escrevi esse livro, eu lembro até hoje do desenho, da ilustração. Na verdade, a gente tem o hábito de falar assim, tal pessoa está me fazendo mal, tal pessoa, mãe, reza para mim, porque tal coisa está acontecendo, estou achando. Sim. Mas então começa a se... Não sei se você acha que a Gisele deve conhecer o Ho'oponopono. Imaginei. Eu sou mística. Então, o Ho'oponopono é uma ferramenta também que eu uso bastante, porque... E é comprovado cientificamente, tá, doutor? Porque foi um psiquiatra que decodificou isso pra gente. Tem o Joe Vitale, que lançou um livro chamado Limite Zero, onde ele conta tudo isso, tá? Só pra resumir. E ele usou numa prisão, tá? Ele pegou uma prisão com presos... os presos tinham problemas psiquiátricos. E ele foi contratado para cuidar deles. E ele nunca foi ao presídio. Olha que delícia. E aí todo mundo trabalhava e falou assim, o que está acontecendo? Cadê esse psiquiatra que aqui não vem? E ele pediu as fichas dos presos. E à distância, com o Ho'oponopono, ele começou a tratar esses presos. E os presos que
Aí tem toda uma história, mas os presos que eram altamente perigosos e viviam enjaulados começaram a ter outro tipo de convivência, inclusive entre eles dentro da prisão. É maravilhosa essa história. É maravilhosa e é real. Foi no Havaí, né? Foi. E aí, o que acontece? O Ho'oponopono é uma das ferramentas que você pode fazer para você mesmo ter a responsabilidade sobre o que te acontece. Porque, claro, todo mundo gosta de olhar para a grama do vizinho e invejar, concorda? Ah, o doutor José... Tá, mas ninguém sabe que você está aqui essa hora da noite, como eu já postei nos meus stories, são quase 11, gravando esse podcast, né? Só vê o close. Exato. É? O corre ninguém tá vendo. Então, vamos parar de olhar para a grama do vizinho e não se sinta também vulnerável com a pessoa que fica te invejando. E quem quer comprar, onde acha esse livro? Em todas as plataformas digitais, ou me chamando no meu direct, no meu Instagram também. Eu vendo autografado direto, eu, Carla. Pelo Instagram, se te chamar, é possível acessar e conseguir comprar. Sim, é muito bonitinho quando eu mando autografado, depois as pessoas postam. Eu faço bastante. Mas quando, se quiser, de uma forma mais... Sei lá, em outro país, já mandei para vários países também. Mas você pode comprar pela Amazon. Pode falar o nome aqui? Claro. Pela Amazon, Magazine Luiza, todas essas plataformas de venda de livro. Legal. E seu trabalho nas empresas, como funciona? É um trabalho... Tem 2 formatos. Eu customizo de acordo com a empresa que me contrata. Tem muitos que são a falar de coragem, porém dando um treinamento também. Para as relações interpessoais, né? Para harmonizar times, para trazer entrosamento de uma forma que um ajude o outro para o resultado ser melhor. É como um barco, né? Não adianta ficar o líder gritando remem, remem. Um tá remando para cá, o outro para lá, o outro olhando para a direita, o outro para a esquerda. Então, metaforicamente, é isso que eu faço. Eu alinho o time inteiro. Claro que tem métodos para isso, tem todo um conhecimento para isso e ferramentas para isso. E aí eu levo vários conhecimentos e vou amolecendo os coraçõezinhos para chegar no ponto que eu preciso. Isso é tão maravilhoso, porque ela humaniza uma empresa que só pensa em meta, produção. Mas peraí, gente. Perfeito. Tem coração ali. Porque muitos líderes já perceberam que não adianta mais você ficar na ponta do barco gritando remem, remem, porque você vai ficar sozinho gritando. E assim, vamos valorizar as pessoas, né? Por favor. E as empresas, graças a Deus, estão percebendo isso. Exato. Eu fico muito feliz. É muito importante isso que você faz. É muito maravilhoso. É verdade. Muito obrigada. Fico feliz de ouvir isso. Não, a Gi, quando a gente passou as pautas, ela falou, nossa, tô no meu programa. Que bom, eu percebi. Eu tô adorando, porque ela faz uma ponte, né? Por exemplo, com você, que ainda não conhece isso, e também com muitas pessoas que podem estar assistindo a gente e aí vão dar um Google ali, vão pesquisar. Exato. E de repente também vão se identificar e vão se curar com a Louise Hay, com o Ho'oponopono, com técnicas que eu falo que são gratuitas. É de graça. E eu falo que o simples resolve. É outro jargão meu. O simples resolve, mas tem gente que adora falar, dá 3 piruetas, pula 5 casinhas, bota uma roupa vermelha, fecha o olho. Eu falo, não, só vai lá e faz. Mas as pessoas não estão dispostas, eu acho, a se trabalharem, entendeu? Poucas estão. Porque não é fácil. E aí, quando você começa a se trabalhar, você vai cavucando ali. Como você começou? Vou te entrevistar a Gisele. Como você foi o seu gatilho? Há 20 anos, eu acho. Olha. Eu tive uma ruptura, assim, familiar, que eu tive que voltar de um país. Meus pais ficaram nos Estados Unidos, eu voltei sozinha. E aí fui pro yoga. Aí alguém falou, vai pro yoga. É um começo. O yoga e assim, mudou minha vida. E eu amo. Foi aniversário da minha professora essa semana. Comprei um bolinho, levei. E ela é uma pessoa ela é uma pessoa querida. A Etienne e a Beth também. Mas me salva também, o yoga me salva. Yoga, aí eu né, junta tudo, meditação, aí eu faço terapia, aí eu busco todas essas... É um caminho sem volta. Sem volta. E quanto mais você cutuca ali, mais você vê que você tem que trabalhar. Sim. E mais você se envolve. Mais você aprende. Nada sei, né? É isso. Mas você aprende. Mais você aprende. E é gostoso, porque não é... é pra você. Exato, é pra você. É pra você. E aí você entende que é isso, que ninguém vai te salvar. Que você que tem que se salvar. Que a culpa é sua. Então você que tem que resolver. E às vezes eu sou ainda mais, assim, enfática. Você nasceu sozinho e morrerá sozinho. E o senhor lida com isso sempre, porque o senhor é médico. Alguém morre com alguém? Não. Então não adianta. Você vai ter que cuidar de você.
E que as coisas que acontecem com você, é isso, são coisas suas. Não é que você fez para mim. Peraí, tá batendo aqui em mim? Então, tem coisa minha aqui que eu preciso entender. Sim. Que ele me despertou. E resolver. Entendeu? E deixa eu resolver. A mesma coisa significa coisas diferentes para duas pessoas. Por exemplo, uma abelha. Para uma pessoa que foi picada na infância, teve altos problemas, foi para o hospital, é dor. Para o outro, foi um bolo de mel que a avó fazia, as abelhinhas ficam lá atrás, não sei o quê, lembra doçura. A mesma coisa tem símbolos, simboliza coisa diferente para duas pessoas e para todo mundo. E assim é tudo na vida, né? Eu achei interessante a palavra que você usou. Eu sou coach profissional. E essa palavra coach hoje está tão em moda, polêmica. Sim. Sou, não sou. Sei. O que é um coach profissional? Um coach é um treinador, né? A palavra coach, em suma, em inglês, é treinador. Qual o time o senhor torce? Santos. Olha, quem é o treinador do Santos? O Carille. Ah, o Carille. Qual é o seu time? Galo. É legal, Atlético Mineiro. Eu sou o melhor time do Brasil, tá? Eu sou o Flamengo. Então, os técnicos dos nossos times são coaches, né? As mesmas coisas acontecem, para ficar metaforicamente fácil, um líder religioso é um coach, né? Dentro de uma igreja, qual religião você for, ele é um coach. Ele está ali para liderar pessoas. E ele foi treinado para isso. Em suma, deveria, pelo menos. Mas ele foi treinado para isso. Portanto, o coach é uma pessoa que faz você sair do ponto A e chegar no ponto B e te mostra como. Aí, o que acontece? Claro, muita gente começou a fazer curso, é uma profissão nova. Mas também tem um bom ortopedista e um mau ortopedista. Tem como um bom cabeleireiro e um cabeleireiro ruim. Um bom dentista e um dentista que não é legal. Como coach tem o que não é legal e o que é legal. Por ter virado moda, e foi justamente com a chegada das redes sociais, da internet, então virou uma maçaroca só. E aí a gente tem o hábito de julgar o que a gente não conhece. Todo ser humano tem o hábito de julgar o que não sabe o que é. É mais fácil você ridicularizar, falar mal, do que entender. Então eu falo sempre isso, não em defesa própria. E eu fiz psicanálise justamente para isso. Para agregar conhecimento a vários outros conhecimentos que eu fiz com o Daniel Goleman também sobre inteligência emocional e outras coisas que eu fiz, e eu junto tudo isso para fazer o meu trabalho, fazer com que a pessoa se enxergue, mude, seja feliz, que em suma é o que eu quero. Esse é o meu propósito. E as pessoas hoje, de forma geral, você acha que eles são mais felizes ou menos felizes? Em qual país? No mundo todo? No nosso cotidiano. Que pergunta ampla, né? As pessoas em geral são mais felizes ou não? A percepção. Olha, eu tenho o hábito de falar uma coisa, até numa rádio que eu sou colunista, que não dá pra gente voltar atrás, ficar falando no meu tempo. O teu tempo é hoje. Olha o nome do meu livro. Manual Divertido de Viver o Agora. Não adianta ficar falando da minha mãe, da minha avó, da minha tia-avó, do meu pai. O meu tempo é hoje. Então, busca a sua felicidade hoje. É hoje que você tem. Não dá para fazer nada com ontem, nem dá para fazer nada com daqui a pouco. Eu imagino que as pessoas hoje estão buscando mais consciência sobre as coisas. E isso gera um desconforto. Mas, sorte de quem está, como a gente está falando aqui, buscando. Sorte. Senão eu falo que as pessoas vivem no mundo de Matrix. Superficialmente. Acordam, se alimentam, veem Netflix e dormem. Não, entram nas redes sociais. Entram nas redes sociais and others e dormem. Eu ainda falo umas besteiras que eu não posso falar aqui. Então, é isso. Então, eu acho que há um núcleo, um cluster, há umas pessoas que vão se juntando, que estão vendo que é muito legal ser feliz nos tempos de hoje. Porque quando eu fui para a Inglaterra, quando eu fui para a Europa, eu não tinha celular, não existia no planeta Terra celular. Eu lembro que um dia eu liguei do orelhão para minha mãe, e no metrô, e falei, mãe, reza pra mim que tem 2 caras me seguindo. Isso era umas 10 da noite de lá, que já era de madrugada. Ela foi, você nem me ligou pra avisar nada. Eu falei, mas deu certo que se rezou. Encontrei 2 homens falando português. Falei, vocês são brasileiros, me salvem. Eles estavam no mesmo hotel que eu e ainda fui jantar no mesmo restaurante que eles. E ela me salvou, entendeu? Hoje, meu filho está no mesmo continente e eu fico assim, só olhando nos stories onde ele está. E ele falando onde ele está. Então, eu tenho que aproveitar que hoje nós temos algumas modernidades maravilhosas. Você, como médico, deve ter um monte de coisa legal para você aprender do que só receitar cataflã. Exato. Ela ficou feliz no metrô porque encontrou 2 portugueses. Brasileiros, falando português. E a mãe, quando fala de metrô de
Londres foge. Apavorada. Mas é que minha mãe, eu sabia que ela aguentava, por isso que eu liguei. E ela falou, você também nem pra avisar que tava tudo bem. Eu falei, mas eu sabia que você ia rezar e ia dar tudo certo. É isso. E como é que é teu dia a dia? Você falou de um monte de coisa aqui. Quando acorda, tal, qual é a rotina da minha amiga Carla? Doutor, nessa coluna, se vocês entrarem nos meus stories, vocês vão ver um pouquinho. Meu dia hoje foi imensamente longo. Fiz muita coisa. Eu estava num almoço de negócios com o meu social media. E ele falou, você não vai fazer isso, isso, isso? Eu falei, vou. Eu já tive uma reunião. Agora nós estamos tendo uma reunião com o pessoal do TEDx. Que legal. E eu sou colaboradora do TEDx de Guarulhos. Então, eu já fiz tanta coisa hoje. Eu medito. Ontem eu fiz yoga, por exemplo. Né? Então, assim, eu tenho uma rotina... Não tenho rotina, mas, ao mesmo tempo, a minha vida... A rotina não ter rotina. A única coisa que eu preservo, e que eu acho importante todo mundo preservar, é destinar algum tempo, principalmente quando acorda e antes de dormir, para você zerar. Porque senão a gente não aguenta. E parece divertido ter uma vida louca. Não, eu não tenho uma vida louca. Mas é importante você destinar algum tempo para você dar uma zerada. Então, eu faço meditação, respiro. Porque eu já ensinei muitas pessoas a meditarem e as pessoas acham que meditar é alguma coisa lá do Nepal, né? Que você tem que estar no topo da montanha. Não, eu já tive aula com um monge budista e ele falou, não, deixa vir, o que vier faz parte da meditação. Basta respirar, continue respirando. Entendeu? Então é isso, eu acho que o mais importante é a gente zerar o nosso HD todos os dias, respirar. Quem tem família, né, esposa, vários filhos, procurar pelo menos que seja meia hora para você olhar para os olhos deles, perguntar e ter interesse real de como foi o dia deles. Né? Isso faz muita diferença para a gente, não só para eles, mas também para a gente. Então, olhar no olho e perguntar como foi o seu dia. E ouvir, né? Não. E ouvir. E ouvir. Desligar isso aqui, né? Acho que assim, você tem que destinar tempo para isso, momentos para isso. Eu também trabalho muito com rede social, preciso, né? Você também temos, né? Você tem podcast, eu também tenho. Então, eu também dei uma entrevista. Eu tenho o meu podcast, dei uma entrevista para um podcast do Pardini. Então, eu tive que postar o meu e repostar o dele. Isso é rede social, não é? Eu tenho que estar atenta a que corte, a que eu estou falando. Mas tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Eu ensinei isso pro meu filho. Tem hora para tudo. E hoje ele fala, vai ler seu livro, mãe. Eu ensinei tanto que hoje ele fala para eu ler meu livro, quando eu preciso. Mas é isso, é entender a hora que você pode usar, né? Sim, não adianta proibir. Não, a gente não consegue ficar sem mais. Não dá. Você está inserido num universo onde isso faz parte. Exato. Não é verdade? Então, não dá para você tirar de uma criança... De uma criança, não. Uma criança eu até entendo, mas de um adolescente, se ele for o único da sala que não tem um raio de um celular, você vai ter que conversar bastante com ele. Para ele entender o porquê. Conversando, ele vai entender. Conversando sinceramente, ele vai entender. Mas se você pode comprar e você pode ensiná-lo a ter limites, comece dando limites. Né? Vai resolver bem. Porque ele vai ter limite para tudo na vida também. Sim. Limite é importante, né? Para nós, né? A gente também tem que ter limite, né? Nós temos que ter limite para a gente saber que a gente tem que parar para beber água, que a gente tem que parar para dar atenção para as outras áreas da vida também. Né? E uma vez, uma amiga minha me perguntou, e você consegue? Eu não é arrogância, eu procuro muito fazer isso, eu procuro falar o que eu falo, fazer o que eu falo. Eu falei, olha, eu fiz isso ontem, fui em tal lugar ontem, hoje eu fiz tal coisa, ou seja, 7 áreas naquela semana foram muito contempladas. Todas as, entendeu? As principais áreas da vida foram contempladas. Então, eu procuro fazer o que eu posso para mim mesma. Eu falo que o tempo urge, essa Sapucaí é grande. E qual é a frequência, a Carla, como paciente numa terapia? Qual é o ideal? Uma vez por semana? Ah, do meu paciente? Não, você como paciente. Você como paciente. Eu faço uma vez por semana. Uma vez por semana. É. E existe alguma coisa ideal? Depende das suas questões. A ideal para você. Depende de você. Tem que customizar, né? Como você vai chegar para um paciente e falar, olha, a senhora hoje vai andar uma horinha por semana, ou uma horinha por dia, ou uma horinha, não sei como. Depende da idade, do joelho, da cartilagem, das coisinhas dela. Então, você vai ver o que a pessoa precisa, qual é a demanda daquela pessoa. E o quanto ela também, às vezes, tem a questão financeira, o quanto ela pode pagar, dependendo da questão. Eu nunca digo não também para uma pessoa que está precisando, eu tenho um jeito de tentar ajudar. Mas também tem outras questões para a gente ver. Você não vai deixar um paciente que está lascado, imagino, porque ela não tem dinheiro para pagar e ela não vai andar nunca mais. Você vai falar, puxa, eu vou tentar ajudar, como eu conseguir, como for possível.
Então, é mais ou menos isso. Tentar ajudar as pessoas conforme for possível, de acordo com a necessidade dela. Se ela puder, uma vez por semana, é maravilhoso. Por isso que eu faço em 240 minutos o Poder 240, porque você consegue manter a vibração. É que é uma coisa mais longe para o doutor, mas eu vou tentar chegar lá. A vibração, em hertz, em energia, chegando no final da molécula, sabe? Nós todos somos a vibração. Então, se você consegue manter a vibração, você consegue inserir novos conceitos com aquela vibração alta no dia seguinte. Você consegue, no terceiro dia do Poder 240, inserir novos conceitos que a vibração dela está alta. E conforme ela vai elevando a vibração, melhores coisas vão acontecendo ao redor dela. E ela vai vendo quanto é maneiro, bacana aquilo lá. Então, no quarto dia, a gente consegue fazer com que ela enxergue a solução. Você, com essa vibração alta, você muda a frequência inteira ao seu redor. Sim. Né? Então, você chega e atrai a mesma coisa. Exato. É como pegar... Equaliza ali, ó. Num lugar que o sovaco está com bastante gente, não tem um lugar que você fala, ai, o lugar tá estranho, tem gente esquisita, negócio. Não foi legal, hoje chegou gente não sei como no meu consultório. É vibração. É vibração. Não foi verbalizado. Não sabe dizer o que é, mas é a energia. É a energia. Energia. Vai no átomo. Física quântica. E é legal que hoje a gente não precisa estar presencial, né? A consulta isso... online mudou tudo, não mudou? Sim, é o que eu falei, né? Que a gente não pode viver no tempo passado. Hoje a gente tem a facilidade das redes, do celular. E também a gente quebrou um paradigma, né? É possível fazer remotamente com a internet. É bem possível. Tem casos na área de psiquiatria que talvez não dê, mas aí é uma questão médica, né? Mas os médicos estão se adaptando. Na minha área é possível. Para mim é possível. Para mim é muito possível. Quando é necessário, a gente mescla e faz alguma coisa presencial. Mas é muito possível fazer online com o paciente. E porque você também, nós somos treinados para entender se a pessoa está olhando para mim e seguindo os meus comandos, olhando e dizendo o que ela está precisando dizer, para que eu possa entender qual é a questão dela. É tudo uma questão de treino, né? Como o senhor também, né? Vem aquela pessoa que... você chegou depois de 30 dias. E aí, você fez exercício? A pessoa treme até a boca, né? Fiz! Só que você sabe que não fez, que o joelho dela tá todo lascado lá. Sei lá o que é que você vai ver lá. Você tá vendo que não fez nada. É mais ou menos isso, né? E fica bravo, né? Não melhorei. Então! Ainda não melhorei. Então, a pessoa não fez nada. E quer que caia do céu. Tá lá no mundo de Matrix dela. Exato. Impossível. Volta no papo. Ser passivo não resolve, né? Boa. O método que o senhor criou metafórico para explicar é perfeito. Ser passivo não resolve. Não agir não resolve. É preciso ação para chegar a algum lugar, né? E sabe onde a gente volta? Ao desconforto. O conforto no desconforto. Porque não é confortável. Não Você se trabalhar a pessoa começa a coçar a cabeça, a se mexer na cadeira. A querer ir embora. A procurar outra coisa, pega o celular, uma coisa assim. Tem que ter treino, né? Para poder avançar com um atendimento que você sabe que você pode dar para aquela pessoa. E eu, de verdade, esse é o meu propósito. Eu amo fazer isso. Eu adoro ver as pessoas, né? Você contar uma coisa, a pessoa vê que como um gatilho, abrir uma porta para ela. Você fala, caramba, fui eu que fiz isso. Tem mães que leem com os filhos e no dia seguinte me mandam mensagem também pelo direct. Olha, aconteceu isso, foi tão bonito, não sei o quê, queremos um vínculo. Então, é muito bonito. Aqui no começo do livro, eu dei o livro, antes de ser lançado, para 2 pessoas lerem, além das especialistas, 2 pessoas comuns. E uma delas deu para a sobrinha, que era pequenininha. Aí, passado, ela me contou que foi eficiente, leu com ela. Aí, daqui a pouco, ela me fala que um dia faltou luz na casa. E aí, ela chegou, deu a mão para minha amiga e falou, tia, vamos pegar o livro Amiga Coragem, que faltou luz, eu tô com medo. Gente. É muito lindo isso, né? É muito lindo. Então, você sabe que a tua vida tem uma certa utilidade. Isso é muito bacana, é muito bacana. Você deve sentir isso, você também deve sentir com as coisas que você faz, com as coisas que você faz, não é à toa que a gente está aqui. E é muito legal. Só é uma forma diferente de ver, né? Essa coisa que ele usou, essa metáfora que ele usou, eu nunca usei. Mas ela serve também, é bem bacana. Que legal. Eu adoro, você sabe. Eu também gostei. Quem quer acessar a Carla nas redes sociais,
Você falou tanto dos seus stories, das redes sociais. Como faz para chegar? Eu dou sempre o Instagram, que é mais fácil. Ali tem a porta para todas as outras redes, né? No Instagram também é fácil da pessoa anotar, apesar de que dê para voltar. Mas é o Carla Brandão 11. Carla Brandão 11. Lá a pessoa vai saber quem eu sou, vai me conhecer, vai me ver na vida real, porque eu também acho isso importante, quem eu sou. Eu gosto de dançar, por exemplo. Aí, às vezes eu posto alguma coisa ou outra. Justamente para quebrar padrão. Justamente para não parecer que eu estou num... A Louise Hay, já que eu vou voltar aqui, a Louise Hay, eu comentei com a Renata Fornari, tem uma palestra que ela deu e foi gravada e eu assisti, onde ela não está num palco, ela não está num patamar superior. Ela faz essa palestra sentada no meio das pessoas, da audiência dela. E eu acho isso incrível. Eu ainda vou fazer isso. Porque eu não preciso estar num palanque para parecer que eu tenho autoridade, né? E então eu também, às vezes, faço questão de mostrar que eu sou igual a todo mundo, né? O meu paciente lá, o cliente e tudo mais, a pessoa que vai me contratar, o leitor, os pais das crianças, que eu sou igual a todo mundo e também, né, tenho uma vida real. Acho que hoje as pessoas que... Na comunicação, você sabe. Honesta, né? E hoje as pessoas que têm mais sucesso na comunicação são as reais. Sim. Né? Acho que a gente admira. São as reais. Porque é verdade. A gente quer gente de verdade, né? Aquela que imposta a voz e fala, oi lá, José. Boa noite. Que é só alegria, né? A gente fala isso muito para os residentes, né? No meu grupo, a gente tem formação de cirurgiões de coluna e... O senhor é especialista em coluna? Sou cirurgião de coluna. Nossa coluna. Sim. E que é legal que é coluna jornalística também. Sim, gostei da metáfora, da brincadeira. É que eu fiquei só pensando coluna. Continua. E quando a gente conversa com o residente, cada paciente que entra no consultório é um desafio. A gente trata, a gente diagnostica, começa uma linha de raciocínio, ele melhora, vai embora, opera e volta o próximo paciente da estaca zero. E cada paciente é um paciente, cada história é uma história, e cada patologia... meu pai tem uma hérnia, meu pai não precisa operar, por que eu tenho que operar? Porque cada caso é um caso. E o desafio de enfrentar o novo e ter a coragem de encarar as coisas do dia a dia é o que faz a especialidade ser tão bonita. Então, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Eu acho que coragem é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa estantezinha aqui. Sim. E eu acho que foi brilhante as suas palavras. E eu quero convidar todo mundo que está em casa a acessar as redes sociais e pedir ajuda, né? Então, eu acho que a gente precisa ter a coragem de iniciar. Então, assim, precisa dar esse pontapé inicial. Lindo. E o restante, cada pessoa dentro da sua especialidade, vai tentar ajudar. E continue fazendo esse trabalho lindo de humanizar esse mundo que a gente vive, que a gente precisa. Nossa, vocês foram lindos agora. Gostei desse encerramento, eu sou muito grata. Obrigada por esse convite. Obrigada por você, né, doutor, que tem uma outra formação, ter aberto o coração para ouvir tantas coisas que você ainda não tinha ouvido, de uma forma que você não tinha ouvido, e ter permitido que acessasse também o seu coração. A você, por já me dar o esteio para eu poder ampliar o meu repertório aqui, né, para quem está assistindo a gente. E o legal é que a coluna, ela é, na verdade, a nossa base. Não é verdade? É a base do ser humano, né? Eu não sou médica, mas metaforicamente, como a Louise Hay também fala. Então, muitas pessoas que têm a coluna provavelmente mais saudável são pessoas provavelmente mais felizes. Depois você me conta. Faz essa pesquisa aí. Sem sombra de dúvida. É uma das maiores patologias. E assim, quem não tem vai ter um momento a dor na coluna. O que a gente tem que diferenciar é aquela coluna que precisa ser cuidada por uma doença ou uma coisa que a gente precisa ter coragem para parar o que está sendo feito de errado e fazer o certo. Cuidar de uma forma holística, né? A pessoa como um todo, para achar o problema. Como tudo, né? A gente achando o problema resolve. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. Foi muito legal. Eu também amei. Bora para a próxima? Bora. Muito legal. Nossa coluna hoje falou sobre nossos problemas de falta de coragem. Não fique em casa parado, peça ajuda e dê o pontapé inicial. Bora para a próxima.